A minha convidada de hoje tem a sensibilidade típica do universo feminino. Sempre atenta ao mundo à sua volta e persistente nos seus questionamentos, ela fez e faz do palco o seu espaço para se comunicar e fazer o público refletir, chorar ou dar boas risadas. Agora ela celebra 30 anos de carreira artística e teatral, com muita segurança e convicção do talento nato. Você ficou curioso? Estou falando da atriz Andréa Lia, com quem eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Andréa. Oi, Tiago, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Ótimo. Andréa, na peça A Caixa Não É de Pandora, comemorativa aos seus 30 anos de carreira, você interpreta uma escritora famosa que vive aí uma crise existencial e criativa, amarrada aos sentimentos de culpa, de cobrança. E você, como atriz, qual a avaliação que faz de si mesma? Eu acho que eu sou inquieta, né? Tenho essa instigada a buscar novos desafios, né? Eu escolhi escrever uma dramaturgia para comemorar meus 30 anos de teatro. Então, eu sempre acho que o teatro é o espaço da gente se revelar, né? Se surpreender consigo mesmo. Eu poderia escolher um texto tradicional, uma personagem que me garantisse uma boa atuação. Até amigas minhas atrizes falaram, mas você gosta do desafio, vai inventar de escrever. Mas tinha uma apropriação dessa mulher, dessa maturidade, e tinha uma voz interna, que eu acho que o palco é uma tribuna, né? É um lugar também dessa expressão. E era onde eu ainda não tinha, vamos dizer, me lançado, né? Nem navegado. Sim. Então entrei nessa parceria com a Elísio Lopes Júnior, uma mulher assim com muitos questionamentos, através dessa escritora que você coloca, que é Pandora Lobo, uma mulher bem-sucedida que vende livros de autoajuda feminina através de romances de mulheres que são felizes nos relacionamentos. Ela vende tanto quanto Paulo Coelho, né? E chega para dar essa palestra, que é o próprio espetáculo, e nessa palestra ela revela que existem muitas outras dentro dela e que essa imagem de sucesso que ela construiu, ela mesma não se vê mais nessa história, né? Ela diz, é como se eu estivesse lendo a minha própria história e a protagonista sumiu. Sim. A vida segue, porque sempre segue, mas eu não estou nela. Então, ela revela essa crise, né? E escrever um monólogo, atuar sozinha no palco, foi a sua melhor forma de mostrar a sua maturidade artística? Sim, a gente se lançar mesmo na arena, né? E é interessante porque cola muito, porque a própria escritora, ela se lança na arena. Ela é uma escritora meio de autoajuda, falando para uma plateia de acadêmicos, de críticos literários. Então, ela começa a peça no vazio. Ela começa a peça não na segurança, ela começa a peça no silêncio, na pausa, no não vai dar certo, né? Ela não chega tão apropriada. E isso foi interessante, porque era também a própria atriz se lançando nessa arena, né? Dando voz ao que escreveu. Isso é muito diferente no palco. E também é muito fantástico, porque você tem você se preenche muito do que fala. Porque aquela fala, eu digo, né? Eu escrevo com sangue, né? Meus ovários, meu útero, meus óvulos. Então, eu falar isso toda vez é muito próprio, né? E diferentemente... Saiu de mim, né? Isso. Gerei. Agora, diferentemente da atriz, a Pandora, da personagem, a Pandora Lobo, a atriz Andréa Lia vive um momento de segurança profissional. Sim, é uma maturação. São 30 anos, muitas indicações a Prêmio Braskem, né? Ganhei o Braskem de Melhor Atriz em 2010 com a direção de Luiz Marfuz, com o espetáculo As Velhas, um espetáculo que a gente também viajou para Paraíba, um texto maravilhoso de Lourdes Ramalho, uma acadêmica da Paraíba, da Academia de Letras. E todas as minhas interpretações eu sempre era indicada. Eu até dizia que eu e Meryl Streep, porque aí todo mundo achava que Meryl Streep todo ano ganhava o Oscar, mas não. Todo ano ela era indicada, né? E a mesma coisa, eu digo, poxa, Meryl Streep ganhou, eu ganhei, eu falei, pronto, estamos liberadas, né? Estão quites. E agora eu estou indicada a melhor texto. Isso é interessante, né? Que joia. E foram 2 anos você escrevendo esse monólogo, Sim. A Caixa Não É de Pandora. Quais foram suas influências, suas inspirações para esse texto? A influência maior foi o livro da escritora inglesa Virginia Woolf. É o livro Um Teto Todo Seu. Nesse livro, ela também faz uma palestra, em 1929, em Cambridge, para jovens escritoras. E ela diz que a mulher só vai poder ser escritora quando ela tiver um teto todo seu, quando ela tiver autonomia financeira. Porque a mulher sem autonomia financeira, a escrita dela vai ser sempre a escrita do excluído.
vai ser uma escrita ressentida de um poder que ela ainda não... e que passa por um poder material, né? Que é ter dinheiro, ter autonomia. Então, ela era uma mulher libertária para a época. E o livro também, quando você lê, você se sente muito provocado por ela. Ela diz, mulheres escrevam. Por que as mulheres... Porque ela foi fazer uma pesquisa da escrita feminina. Então, ela via que no começo eram diários, as mulheres escreviam coisas escondidas. E, normalmente, as mulheres rasgavam o que escreviam. Eram confidências, segredos, né? Uma vida que não podia ser exposta. Então, ela disse como foi difícil nos arquivos dos museus de Londres achar escritos femininos. Interessante, né? Que eu tive a oportunidade de assistir ao espetáculo, ao monólogo, e no final você trabalha exatamente isso, né? Você diz que, a personagem diz, né? Aqui eu já fiz minha parte, você provoca a plateia a escrever. Agora é com vocês. Isso. O que eu tinha para fazer eu já fiz. Escreva algo, registre, não se deixe passar em branco, né? Aí ela diz, lutamos muito, entraremos cada uma no seu céu, porque atravessamos o nosso inferno. Vale a pena sermos lidas, sempre. Então, ela também tem essa resistência, né? Esse anonimato da mulher por muitos anos. E a Pandora já é uma mulher bem-sucedida, que conquistou essa autonomia financeira e agora ela meio que tem que seguir esse papel. Ela diz, eu tenho que cumprir um papel de escritora bem-sucedida, de sucesso. Por quê? Para quê? Porque eu não posso me reinventar. Porque eu não posso escrever outras coisas. Eu acho que isso não é só da mulher, é do ser humano, né? Essa busca se questionar, existencial, né? De se questionar o tempo todo, que é também nessas crises, nesses questionamentos que você cresce, que você dá saltos, que você se nega, que você mata alguém dentro de você, que é uma personagem para nascer outra. Né? E é muito bonito também, isso que você perguntou, é interessante, porque foram duas coisas em Virginia Woolf que me instigaram. Isso, escreva, que ela meio me empurrou para isso. Quando você lê o livro, você sente isso. E ela diz uma outra coisa também, que a mulher ela não pode ser entendida no plano real. A natureza feminina só é entendida na ficção, porque as mulheres são múltiplas, elas têm tantos desdobramentos, tantos deslocamentos, são tantas dentro dela que ela não cabe num papel real. Né? Joia, esse papo ainda vai durar, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a atriz Andréa Elia, que completa 30 anos de carreira. Andréa, nessa trajetória, o que é que você traz dos seus personagens? São sempre personagens fortes, emblemáticos, são mulheres muito libertárias, né? Eu sou neta, minha avó, ela casou com um padre no interior do Maranhão. Era filha do prefeito e casou com um padre. Aí eu digo, meu Deus, isso está na família, porque todos os personagens é assim. Agora eu estou fazendo Maria Madalena na Semana Santa, na Paixão de Cristo, pelo 3º ano que eu faço esse personagem, uma mulher também que, né, vem para ser apedrejada, né? Jesus fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas sempre são personagens dramáticos, intensos, né? Fortes, muito emblemáticos mesmo. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, assim. E como é esse seu processo criativo? Como é que você se inspira em alguma mulher quando vai interpretar esses personagens? Eu gosto muito de ver filmes, eu gosto de ler livros, de procurar, né, paralelos, né? Que tipo de personalidade feminina e que tipo de mulher é essa? Aí eu vejo na história, às vezes, na novela, filme, eu fico pescando mesmo, eu gosto de ver atuações de outras atrizes que eu admiro, né? Julianne Moore, adoro ver as atrizes, e aí eu vou buscando, será que tem algum personagem? E às vezes é uma mistura de tudo, né? É bem interessante. Eu vou abrindo mesmo a caixinha, observando as pessoas à minha volta. Isso. Você, né, também está atenta ao seu dia a dia. Atenta ao dia a dia, uma capacidade de observação. O corpo é muito importante. Hoje em dia eu já tenho muito essa percepção de que esse personagem nasce a partir muito do corpo, antes de um pensamento intelectual. Eu acho que tem qual é o ritmo dessa pessoa, como se move, como fala, o ritmo dos pensamentos, né, a visão de mundo. Mas a partitura corporal eu acho uma coisa muito interessante. Bacana. Às vezes a gente não domina muito, às vezes é no exercício, né? Eu lembro que em Pandora eu ia para a sala de ensaio e eu trabalhei muito com o Fábio Vidal, né? Um excelente ator e preparador. E eu dizia, eu não escrevi nada.
não consegui produzir em casa. Ele, sim, vamos fazer agora aí. Fale aí, comece aí. Eu começava a andar, botava música, dançava e o texto começava a aparecer, né? E o teatro tem muito disso, né? Do improviso, do sentimento. E isso é muito genuíno, né? É um momento real. É como a vida, né? Não sai tudo tão elaborado, né? Quando a gente fala. As coisas não vêm prontas, você não tem um discurso pronto. Você vai se encontrando, né? Isso. Com a sua própria fala. E até na interpretação, na temporada de Pandora, eu procuro fazer isso. Eu mesmo quebro a frase, eu erro uma coisa de propósito, que é pra me provocar, entendeu? Reconstruir, né? Reconstruir, eu dou assim, aí eu paro no meio, justamente para me acordar para o momento presente. Não ficar aquela coisa estudada, né? André, você escreveu certa vez que o teatro tem lhe ensinado a contar o tempo necessário para a materialização dos sonhos. É verdade. Você poderia compartilhar essa lição com a gente? É, porque tem que ter perseverança, paciência, né? As coisas não são assim, as coisas em teatro você empreende. Eu acho que eu estou há 30 anos no teatro na Bahia, sem ter ido embora, por uma natureza empreendedora, né? E por também fazer múltiplas funções dentro do teatro. A alegria que eu tenho, eu digo assim, eu não preciso trabalhar em outra coisa, mas dentro do teatro eu faço muitas coisas, né? Eu atuo, eu dirijo, eu dou aula, eu dou muita aula de teatro, eu trabalho com comunicação dentro das empresas, com as áreas de recursos humanos. Eu investi na multidisciplinariedade do teatro. O teatro interage com tudo, né? Tem esse com a leque, saúde, né? com a educação, com a psicologia, né? Então aí você vai achando campos e vai garimpando e vai também inventando, né? Criando, sendo co-criador. Porque é uma área que não vem pronta, né? Ela não tem muitas regras. Sim. Agora, nesses 30 anos de carreira, você trocou muita experiência com diretores consagrados Sim. aqui da Bahia. Você se sente privilegiada por isso? Sim. Foi mais recente que eu comecei a ter os projetos e chamá-los, mas eu sempre fui chamada pelos diretores, isso foi muito bacana. O primeiro deles, sem dúvida, foi Fernando Guerreiro, que foi a minha primeira oficina profissional de teatro, e a partir daí, todas as peças, muitas peças que ele fazia, ele me chamava. E na época, eu, Ana Paula Bouzas e Wagner Moura, juntamos nós três e fizemos uma companhia. Foi a Companhia de Teatro Elétrico da Bahia, porque na época tinha um patrocínio da Coelba. Sim. E aí nós começamos a fazer um repertório e, né, montar peças e tudo. E começamos a chamar também as pessoas para nos dirigir. Aí eu fui tendo esse deslocamento, aprendendo que você também pode fazer o caminho contrário, né? Você pode. Agora eu convidei Ricardo Castro para me dirigir no próximo projeto, né? E ele é muito criativo, já veio dizendo, agora é Andréa todas as horas, no Largue Pandora não. Você vai fazer agora Isadora, que é um novo monólogo, depois tem Teodora. Aí ele disse, depois você faz a trilogia, Andréa em todas as horas. Muito trabalho, né, Andréa? Aí convidei a Elísio, que é uma pessoa maravilhosa, que é um profissional que eu admiro muito, parceiro de muitos anos. Falei, você tem que me dirigir agora, e agora Ricardo. Terceiro pode ser uma mulher, né? Me dirigir, né? Quem sabe? Essa história ainda continua. E nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a atriz premiada Andréa Elia. Andréa, para quem tem 30 anos de carreira, o currículo é extenso demais, mas você poderia destacar alguma personagem que foi, assim, especialmente marcante na sua trajetória? Sim, teve uma personagem que foi divisor de águas na carreira, que foi a Marighella, que era uma personagem da peça Divinas Palavras, que foi dirigida por uma alemã, Nelly Frank, né, que assumiu até a Fundação Cultural no ano passado. Ela chegou em Salvador e trouxe um texto da Galícia e fez uma transposição para o sertão com trilha de Xangai e Elomar, e João Miguel, na época, o ator, me apresentou para ela. E nós fizemos esse espetáculo e nós viajamos por todo o Brasil, fomos matéria da Folha de São Paulo, fomos para o Festival de Curitiba. No Festival de Curitiba eu me casei, né? Conheci lá um cenotécnico em Curitiba, então foi muito marcante, porque a peça ela foi muito emblemática. Eu tinha uma sensação de estar participando de uma obra de arte, né? Era um sertão, a plateia ficava no centro e a plateia se deslocava e assistia a peça, movendo a plateia, né? Então isso marcou muito na época. E até hoje, quando eu viajo, que eu falo, eu me apresento a algum diretor, digo, eu fiz Divinas Palavras, eu assisti, eu sei, né? Então, Aderbal Freire Filho, eu fui assistir a estreia de Wagner, de Hamlet, ele falou, eu te conheço, você fez Divinas Palavras. Então, esse tipo de trabalho é muito importante, né? Realmente marcante. Foi. Max Sem Luiz fez uma matéria enorme.
de página. E teve outro também trabalho que eu fiz, que foi Caô, foi uma adaptação de um mito de Xangô, que eu fui para a Rússia. Era um espetáculo que tinha poucas palavras, era muito corporal. E nós viajamos para Portugal, Espanha, foi direção de Paulo Atto. E eu cheguei assim, saltei do avião na Rússia, em Moscou, um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, né? Era a minha primeira saída do Brasil, eu não imaginava que eu fosse para Moscou. Pleno inverno, né? Nevando, o espetáculo, a gente com pouca roupa, um frio horroroso. E fizemos lá, e foi o primeiro grupo brasileiro a se apresentar em Moscou. Só tinha Denise Stoklos, que era atriz brasileira, a se apresentar lá no Teatro de Moscou. E nós fomos o primeiro grupo a pisar no teatro lá. Muitas histórias, muitas experiências. Agora, você falou aí de uma questão interessante, que é a inovação no palco, né, no teatro. Isso. Nessa sua peça, A Caixa Não É de Pandora, você usa o recurso de vídeo, né, simultâneo à fala da personagem, à fala real da personagem, né? É importante o teatro estar se renovando, se reinventando? Sim, acho importante. E isso é uma da questão da concepção de Alyse, que foi muito bacana, porque o espectador pode ver o plano real, né? O que está acontecendo dentro dela naquele momento, e também escolher olhar a imagem, que a imagem é a palestra certinha, né? A imagem que ela vendeu. E, ao mesmo tempo, tem os rasgos psicológicos que ela tem em cena, que estão acontecendo ali no momento psicológico que o espectador é privilegiado de poder ver, né? E eu acho que essa coisa de selecionar o que vê, né? Hoje a gente tem isso na tecnologia. Acho que o tempo das peças é uma coisa importante para as pessoas considerarem. O tempo, né? Sim. E não é o tempo, é o time, é o ritmo. As pessoas ficam cansadas. Hoje a informação é rápida, né? Não é que a gente tem que sair correndo, mas uma preocupação que eu tenho no monólogo é de tornar o tempo todo eu tô caçando a atenção do público para não descansar, atraente, né? Atraente, pulsante, né? Não escapar. Aí você falou aí já, Andréa, desse processo criativo, né? De pesquisa, de leitura de livros, estar sempre atenta a outras obras. Agora, no teatro, existe aquele momento também do improviso que você já falou aqui. Você lembra de algum momento, assim, que foi curioso ou tornou-se engraçado, assim, que você precisou dar um improviso de última hora? Olha, em Pandora teve uma coisa bem interessante. Na hora, assim, eu dei um pulo no texto. Foi que eu viajei para Porto Alegre e Recife, 2 festivais. Em Porto Alegre, ótimo, dominando o texto. Na hora da peça, eu falei uma coisa que me deu um impacto na hora. E eu escutei aquilo de uma forma que eu não tinha ainda caído a ficha, entendeu? Aí eu fiquei assim, poxa, pulei um pedaço da palestra imensa, fui para outro lugar. Quando eu vi, já estava no outro lugar. Aí eu ficava falando e dizendo, como é que eu vou voltar agora para ir preocupada com a menina que opera o som, né? Porque eles têm que acompanhar. Aí eu disse, ó, não é a palestra, não é dela, eu vou me resolver. E é uma fala paralela, né? Uma coisa meio esquizofrênica. Você tá falando e tá, sim, agora, como é que eu resolvo? E teve um fato interessante, que tinha uma senhora na primeira fila. Eu estava tão concentrada nesse dia, tão bem, tão dentro do personagem. Quando eu olhei, ela estava dormindo na primeira fila. E normalmente o ator não gosta, se incomoda, né? Sim. Fica chateado. Na hora que eu olhei para ela, que eu vi ela dormindo, veio uma voz, te juro assim, falou, não é nada com você, ela está cansada. Foi muito interessante. Teve um insight, né, André? E eu ouvi, ela não é com você, ela está cansada, não tem nada a ver com você. E ó, eu continuei. Ela foi depois no camarim tirar foto. Era um festival, ela já tinha assistido naquele dia 3 peças. Tá explicado. Né? Fofinha, tirou foto comigo, não era comigo mesmo. Andréa, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a atriz Andréa Elia, que completa 30 anos de carreira. Andréa, agora como é que surgiu essa sua relação com o teatro? Colégio no Antônio Vieira, né? E é interessante que eu me achava assim, patinho feio na escola, né? Eu ficava tentando me inserir, né? Não era esporte, detestava educação física. E assim, eu fantasiava para, na verdade, criar novas personagens de mim mesma. E sempre que tinha apresentação de equipe, eu tinha que usar teatro, alguma coisa criativa, vestir roupa em casa, assistir a novela e ia pro quarto fazer as cenas. Acho que já estava, né? Eu tive uma infância muito eu mesma, eu brincava das minhas próprias histórias. Eu gostava muito de criar.
E o Colégio Antônio Vieira era um colégio na época que valorizava muito isso. Então trouxe um diretor de teatro profissional para dirigir um grupo dentro da escola. E aí nós começamos e muitos seguiram profissionalmente o teatro, por causa desse incentivo até do Colégio Antônio Vieira. Tanto que hoje eu também sou uma professora de teatro, né? E eu sempre digo, quando chega aqui, porque meu filho é tímido, meu filho assim, não tem problema nenhum. Né? Porque o teatro, ele valida os lugares de cada um, tem uma sensação de pertencimento, né? Você é adolescente, às vezes você é chato, não gosta de você, você acha isso, você acha aquilo. E tem essa coisa de virar cisne no teatro, sai do patinho feio. E eu digo, todo mundo fala no final do ano, tá todo mundo mais bonito, né? Mas tem uma beleza, porque a beleza desse brilho, né? Que a gente lapida e que cada um tem, todo mundo tem uma luz dentro de si, né? E o teatro possibilita também um autoconhecimento. Um autoconhecimento, assim, tem um efeito terapêutico, né? Não se propõe a ser uma terapia, mas tem efeitos terapêuticos muito intensos e é tudo muito rápido, né? Bota uma lente de aumento dentro de você. De onde você vai tirar a verdade dos personagens se não for de uma verdade sua? Então você tem que se encontrar com sua verdade, porque senão, né, você não vai ser uma boa atriz, né? Uma coisa não está dissociada da outra. Isso. Então você levou a sério o teatro. Agora, no início, teve apoio da família? Você chegou a se formar em direito? Eu acho que eu trago, assim, uma voz que incentiva muito as gerações que agora já estão tendo mais liberdade. Eu até falei que eu fiz personagens emblemáticas. Acho que eu tive um lugar nisso, porque eu me formei em direito. E eu era uma excelente aluna, sempre fui excelente aluna. Tanto que eu encontro com minhas amigas de direito e dizem, ela era excelente. Fez teatro, era excelente. Tipo assim, tudo bem, mas era excelente. Poderia ter dado... Meus pais queriam que eu fizesse concurso público, estudava muito, né? Empenhada e podia ter uma vida mais segura, né? Então o medo deles era a instabilidade financeira, que eu acho que é a preocupação da maioria dos pais. Mas não houve uma fala dizendo, não faça. Mas disse, se forme, que eu sempre digo para todos os meus alunos. Estou fazendo jornalismo, quero largar. Eu digo, se forme e plante seu lugar no teatro, né? Já está fazendo sua faculdade, conclua. Porque eu concluí a minha e fui fazer o que eu queria. E outros que já têm isso definido e que a família apoia, que bom, faça logo o teatro desde o começo, que é o que você quer, o que você gosta. E não pode perder tempo também de investir no que você reconhece como seu dom, né? Isso. E se sente realizada, né? Se sente realizada. Não adianta você ir para uma área que ganha bem, mas você não se vê ali. Como é que você vai disputar um lugar naquele mercado? Né? Você tem que confiar muito no seu taco. Para isso, tem que fazer o que gosta, né? Grande lição, né, Andréa? Agora, vamos falar aí novamente do espetáculo A Paixão de Cristo. Pela terceira vez você vai interpretar Maria Madalena. Acontece de 1 a 5 agora de abril no Farol da Barra. O palco do Farol da Barra é lindíssimo, né? São cerca de 5.000 pessoas por dia. É aberto ao público, né? E tem um sistema de arrecadação de alimentos, né? E é um espetáculo lindo. Paulo Dourado dirige, são 55 pessoas, né? E contando a vida de Jesus, toda a trajetória dele, não só a Via Crucis, mas todo o milagre, os exemplos de amor, o Sermão da Montanha. E eu acho que é diferente essa montagem de todas, assim. Ela não é muito espetacular, ela é teatro, né? Ele se propõe a fazer um teatro aberto, um teatro popular. E é lindo, é muito emocionante. E um ponto turístico da cidade, exatamente. Né, eu ano passado não pude fazer, porque eu estava em Pandora, foi o único ano que eu não fui, mas eu fui assistir. E assim, você vê o pôr do sol ao lado, assim, no farol. Olha Jesus falando, pregando aquelas palavras de amor. As famílias sentadas no gramado. É um momento, assim, na cidade de iluminado. E na Semana Santa, né? Melhor ainda, né? Andréa, muito obrigada. Sucesso aí nessa sua carreira que continua. Grata. Muito obrigada. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!